Nuevamente por la comunicación. Ahora debe ser a Patricia. Aquí. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança, um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança, programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Marache Calçados e Lojas Tanger. Bom dia, amigos deste programa e ouvintes da Rádio Regional. Iniciamos neste momento mais um Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. O espaço para o aprendizado do respeito é a família. A harmonia, o diálogo e o amor recíproco vivido pelos pais constituem um modelo de relacionamento e um ponto de referência importantíssimo para os filhos. E ouçamos agora a mensagem de hoje do diretor espiritual de nossa pastoral familiar, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. Há muitos domingos estamos nos debruçando sobre o berço da civilização do amor, que é a família. Guiados pela palavra de João Paulo II, viemos analisando as estruturas, as vigas mestras, os valores essenciais da família, sem os quais a humanidade entra inapelavelmente numa rota de decadência, de esfacelamento, de morte. Hoje nos ocuparemos com um valor tão essencial e original que só a família pode gerar, tão complexo que só através da família os recursos e os esforços do próprio Estado e da sociedade terão alguma chance, alguma eficácia. Estamos falando de educação. Nos últimos tempos, quando acompanhamos tantos debates sobre educação, temos a impressão de que esta se reduziu a duas propostas. Primeira, transmissão pragmática, utilitarista e acrítica de conhecimentos e de um volume impressionante de informações. Segunda, o condicionamento de crianças, jovens e adultos para o ajustamento pacífico a padrões éticos, políticos, científicos e econômicos estabelecidos por uma suposta opinião da maioria da sociedade. Isto sem nos questionarmos acerca da legitimidade de tais padrões e das forças que manipulam e dirigem a formação das opiniões da maioria. Em que consiste, pois, a educação? Com plena lucidez e sabendo que está remando contra a corrente, o Papa vai direto às raízes. Há dois princípios, dois fundamentos, sem os quais qualquer obra educativa, mesmo a mais modesta, é impensável. Primeiro, o homem é chamado a viver na verdade e no amor. Segundo, a realização do homem só é possível através do dom sincero de si mesmo. Isso vale tanto para o educando como para o educador. Sem estes valores fundamentais, nenhuma obra educativa poderá levar a pessoa humana à sua plena maturidade, nem de conferir um lúcido e sadio senso crítico, nem de garantir a originalidade individual, nem de firmar a harmonia interior, nem levá-la à comunhão com os outros, e muito menos comunicar-lhe o sentido da vida e do seu destino eterno. Assim, a educação constitui um processo singular, único, no qual a recíproca comunhão das pessoas se torna o próprio ambiente da obra educativa. É uma comunhão vital que não só constrói uma relação profunda entre educador e educando, mas faz com que ambos participem na verdade e no amor, que é a meta final para a qual cada homem é chamado por Deus.
Vamos lembrar mais uma vez. Os pais são, por direito natural, inalienável, os primeiros e insubstituíveis educadores dos seus filhos. A mãe estrutura não apenas o organismo do filho, mas indiretamente toda a sua humanidade. As influências recíprocas entre mãe e filho, desde a concepção, são o próprio início da obra educativa. Assim, também é decisivo e essencial para a educação que o pai sinta a maternidade da mulher, sua esposa, como um dom. Isto, de fato, influi imensamente em todo o processo educativo. A educação é, portanto e sobretudo, uma oferta de humanidade por parte da mãe e do pai. Juntos eles comunicam sua humanidade madura ao recém-nascido, o qual, por sua vez, lhes dá a novidade e o viço da humanidade que ele traz consigo ao mundo. Seria de lembrar-se aqui, mais uma vez, o princípio da subsidiariedade do Estado em relação à família na obra da educação, assim como da própria Igreja na educação da fé. Qualquer projeto de educação terá pouca ou nenhuma chance se os fundamentos da personalidade humana, civil ou religiosa, não forem lançados na família e pela família. Mas várias vezes, no decurso das nossas reflexões, abordamos esse problema. Por isso, hoje ficamos por aqui. Um bom domingo a todos os caríssimos irmãos. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
terminei de repetir. Seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu Prezados ouvintes do Consulte a Esperança, os pais devem sempre estar conscientes de sua missão educadora, porque eles são educadores em todo o sentido da palavra. Ora, o ser humano existe também e principalmente para encontrar-se com o mistério amoroso de Deus. Se pais e educadores negligenciarem este aspecto da vida humana, as pessoas não terão a possibilidade de conhecerem a Deus. Parece que o clima de oração familiar é o espaço mais adequado para despertar a fé em nossos filhos. Os pais têm a bela, nobre e delicada missão de despertar esse desejo de Deus nos filhos e, ao mesmo tempo, iniciá-los na oração. Podemos dizer que há um desejo natural no homem de buscar Deus. Oração é diálogo, é conversa, requer atenção interior. Por isso, as orações ou momentos de prece familiar precisarão ser precedidos de instantes de silêncio num ambiente calmo e acolhedor, pois afinal estamos conversando com o membro mais importante da família, que é Deus. Por isso, devemos estar preparados espiritualmente para falar e também ouvir o que Ele nos tem a dizer. E é preciso fazer com que as crianças aprendam isso desde pequenos, pois os filhos aprendem a rezar vendo seus pais. Daí a importância de uma vida de oração dos pais. Oração à mesa antes das refeições para agradecer os alimentos. Oração com as crianças antes de dormir e ao levantar para agradecer a noite e oferecer o seu dia. A leitura da Sagrada Escritura também deve ser iniciada desde cedo com os filhos, através de passagens ilustradas e com livros infantis contando a infância de Jesus. Tudo isso vai introduzindo na criança um conhecimento espiritual importante para o seu desenvolvimento em todos os aspectos de sua personalidade. Os pais saberão, com muito cuidado, mostrar praticamente aos filhos que a oração não se resume em fazer pedidos. Precisam os filhos perceber que seus pais, em suas orações, agradecem os benefícios recebidos
louvam ao Senhor pela vida e pela criação. As crianças sentirão que os pais contam com o Senhor para terem forças para superar dificuldades e que confiantemente se lançam em seus braços sem desespero e nem desânimo. Os filhos observam tudo e notam também quando seus pais dão o seu testemunho de cristãos dentro da sociedade em que vivem. Assim, eles observam a postura dos pais na missa, como participam dela, como recebem a comunhão e como fazem a sua ação de graças. Os pais que faltarem à sua obrigação de iniciarem seus filhos na oração terão falhado irreparavelmente, pois a oração é expressão de uma necessidade de Deus. Somos dele e precisamos sempre dele. Santo Agostinho dizia que nosso coração andará irrequieto enquanto não descansar em Deus. Na medida em que as crianças e adolescentes estiverem entrando em contato com um mundo de ganho, de competição, de dinheiro, de poder, de consumo, precisarão saber que tudo isso não tem valor absoluto e que tudo adquire seu sentido quando iluminado com a claridade que vem de Deus e que encontramos no mistério da oração. Em resumo, os filhos precisarão sentir que seus pais são de Deus, acreditam no Senhor e estão intimamente unidos a Ele. Se tudo parecia um sonho, hoje sabemos que não foi ilusão. A nossa história de amor é real. Você é bem mais do que sonhei, o amor que sempre desejei, dom que Deus um dia me presenteou. Ombro amigo você é, onde eu posso repousar, porto seguro a me ancorar, mão estendida a me levantar, amado do meu coração, poesia pra minha canção. Teu amor trouxe um novo sentido ao meu viver. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada e sobre a rocha é alicerçada. Guardiões do amor, como José e Maria foram um dia. Quero cuidar da minha família com amor. Bênção de Deus sobre nós, eis nosso filho desejado, fruto do nosso imenso amor, promessa que Deus realizou. Amados do meu coração, poesia pra minha canção. Este amor trouxe um novo sentido ao meu viver. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada e sobre a rocha é alicerçada. Guardiões do amor, como José e Maria foram um dia. Quero cuidar da minha família com amor. Guardaremos a fé
transbordada e sobre a rocha é alicerçada. Guardiões do amor, como José e Maria por um dia. Quero cuidar da minha família com amor. A paz é fruto de consciência tranquila de dever cumprido. É preciso ser luz para atrair com um testemunho de vida todas as pessoas que vivem ao nosso lado. O Evangelho deve ser proclamado principalmente da maneira como vivemos. É esta a mensagem de hoje de nosso bispo, Dom Irineu Danelon. Que a paz esteja com você, meu prezado irmão, minha prezada irmã. A paz é o resultado de todas as virtudes. E ela é uma situação interna que dá à pessoa uma tranquilidade que permite continuar fazendo o que faz, mesmo que recebesse a notícia de que iria falecer dentro em breve. Muitas vezes nós perturbamos a paz própria e a paz do outro irmão, provocando escândalo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho neste encontro de paz, sobre o sentido do escândalo. Ele é mais comum do que a gente pensa e tem contra si uma expressão muito forte de Jesus: ai daquele que escandaliza. Melhor seria que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e que fosse jogado ao fundo do mar, principalmente quando o escândalo se dirige contra as crianças e contra os inocentes. O escândalo é a atitude ou comportamento que leva a outrem a praticar o mal. Aquele que escandaliza torna-se o tentador do próximo. Ele é sócio do diabo. Atenta contra a virtude e a retidão. Pode arrastar seu irmão à morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave se por ação ou omissão conduzir deliberadamente o outro a uma falta grave. O escândalo se reveste de uma gravidade particular em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição: caso alguém escandalize um desses pequeninos, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada pedra e fosse precipitado nas profundezas do oceano. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 6. O escândalo é grave quando é dado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Jesus censura os escribas e os fariseus, comparando-os a lobos disfarçados de cordeiros. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa, ou a condições sociais que, voluntariamente ou não, tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme os mandamentos. Portanto, o escândalo não é só contra as coisas assim morais, mas também tem a sua origem social. Um patrão que, de certa maneira, explora os seus operários e se diz cristão, com certeza ele está escandalizando, ou seja, ele está sendo uma ocasião de afastar de Jesus aqueles que poderiam, através de seu exemplo, chegar mais facilmente a ele. O mesmo vale para os chefes de empresas que fazem regulamentos que incitam a fraude, para professores que exasperam os alunos ou para aqueles que, manipulando a opinião pública, a afastam dos valores morais. Quem usa os poderes de que dispõe de tal maneira que introduzam
ao mal, torna-se culpado do escândalo e responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. Às vezes parece que é inevitável o escândalo, mas disse Jesus, ai daquele que os causar. Então tenhamos muito bem presente, para que nós não tenhamos, depois que perder a paz, e fazer perder a paz às consciências dos outros. É preferível que a gente entre com o olho só no reino de Deus, com um braço só no reino de Deus, do que provocar escândalos e com os dois ser colocados fora do reino de Deus. Tomemos consciência, nós cristãos, que também não basta não ser escandaloso, é preciso que a gente seja a luz, cujo testemunho brilhe e atraia as pessoas que vivem ao nosso lado. Procuramos caprichar no nosso estilo de vida, de tal maneira que não sejam necessárias palavras para proclamar o Evangelho. O Evangelho é proclamado pela maneira como nós vivemos e colocamos em prática as nossas atitudes. Que Deus os abençoe e faça com que a sua consciência nunca tenha que se arrepender dos escândalos. E tampouco que você seja merecedor daquela expressão tão forte saída dos lábios do meigo Jesus. Ai daquele que escandalizar. Melhor seria que fosse colocado no seu pescoço uma grande pedra e que ele fosse atirado ao fundo do mar. Deus o abençoe e o livre dessa pedra. Amém. Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade e que repartindo o pão a paz se faz realidade, que é preciso muito mais que um poema e um refrão. É preciso que o homem abra o seu coração. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Há milhares de menores desprezados por aí, e há crianças inocentes que não têm pra onde ir. Eu estou presente neles, é a mim que rejeitais. Se me negais vosso amor, como quereis ter a paz? A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Se hoje fabricais pombas, muitas armas e canhões, tanto mais duros e frios serão vossos corações. Mas é tempo de mudança, de voltar para o Senhor e de se cantar com a vida, que mais forte é o amor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos
Senhor. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Quando ouvirmos a voz do Senhor, quando ouvirmos a voz do Senhor. O amor cristão se concretiza particularmente no compromisso com as pessoas. Não há tempo a perder. É preciso preparar a terra e lançar a semente. Há sempre corações receptivos, como a terra boa, esperando que alguém lhes dê a oportunidade de frutificarem. Vamos hoje procurar semear amor a todos que encontrarmos, desejando de coração um bom domingo na paz de Cristo. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Marache Calçados e Lojas Tanger.